Os áudios vazados de Mauro Cid para um amigo, onde ele diz ter sido coagido em seus depoimentos para que eles se encaixassem à narrativa já pronta, mais uma narrativa de Lula, ainda em campanha, que caiu por terra vergonhosamente, os números daquilo que, se fosse em outro governo, seria chamado de genocídio, e o discurso em que Lula coagiu estudantes a fazerem propaganda do governo. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu preciso começar esse vídeo fazendo um desabafo. Eu gravo e edito um vídeo sobre uma narrativa do governo Lula sendo desmascarada, mas antes ainda que eu consiga publicar esse vídeo aqui no canal, já tem outra narrativa indo por água abaixo. Ô, seu Lula, será que dá pra dar uma segurada aí e organizar essas quedas de narrativas talvez uma vez por semana? Eu tenho filho, tenho esposa, preciso dedicar um tempo a eles. Nesse ritmo aí, com uma narrativa caindo por dia, não tem condições de acompanhar. Bom, a bola da vez é o tal sigilo de 100 anos, tão falado lá durante a campanha. Não é à toa que o governo Lula defende tanto uma regulação da internet. Nada até hoje conseguiu prejudicar tanto o jeito PT de ser, quanto a democratização do acesso à informação que foi trazida pela internet. Alguns segundos de pesquisa são suficientes para encontrar imagens como essa, de Lula fazendo essas promessas em setembro de 2022. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. Não se preocupe, não foi apenas uma vez que ele disse isso, não foi uma promessa vaga que escapou sem querer em um momento aleatório. Ele realmente repetia isso convictamente. Foi nós que criamos a lei do acesso, sabe, às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que aconteceu no nosso governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Os mesmos argumentos foram usados por Lula, até mesmo nos debates com Bolsonaro. Eu vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Mas sabe como é, né? O Lula candidato é uma pessoa completamente diferente do Lula presidente. Assim que assumiu a presidência, ele derrubou os sigilos do governo Bolsonaro, mas começou a colocar em prática então os seus próprios sigilos de 100 anos. Uma matéria publicada pelo Estadão nessa quinta-feira revela que o governo Lula já impôs sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos, como por exemplo, sobre a agenda da primeira-dama Janja. Você deve até se lembrar de um caso que eu mostrei ainda no ano passado aqui no canal, em que a Casa Civil negou acesso a informações sobre os gastos de dinheiro público com despesas de Janja em viagens, um pedido que havia sido feito através da Lei de Acesso à Informação. Não haverá sigilo nas contas públicas e a Lei de Acesso à Informação será cumprida. Os gráficos trazidos pelo Estadão na matéria dessa quinta mostram que o número de informações negadas pelo governo Lula em 2023 é menor do que os dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, mas é maior do que o do último ano da gestão do seu adversário. Mas não é apenas a hipocrisia do homem que tanto criticou os sigilos do seu antecessor, prometeu transparência total e na prática impôs mais sigilos do que no ano anterior, que chama a atenção nesses gráficos. Lula, quando fala em nossos governos, se refere aos 2 primeiros mandatos dele e aos 2 mandatos de Dilma Rousseff, sua sucessora e companheira de partido. E é justamente no governo de Dilma, nos primeiros registros desses dados, que estão os maiores números encontrados. Em 2013, foram mais de 3.700 informações negadas, o que representou uma porcentagem de mais de 38% de negação dos pedidos feitos. Apesar do número de pedidos ser maior em 2013, a porcentagem de recusa no acesso às informações foi ainda maior em 2012, quando mais de 43% dos pedidos foram negados. E aí, seu Lula, é esse o governo transparente ao qual o senhor se refere? Bom, já que estamos falando em números, eu trago aqui mais um dado importante para mostrar a hipocrisia de Lula e o seu governo. A pandemia até hoje é o pretexto para que Lula chame Bolsonaro de genocida, mesmo que o próprio Lula tenha
tinha admitido em uma entrevista bem recente a Kennedy Alencar que ele não espera uma tipificação para usar esses termos em relação aos seus adversários. Eu vou esperar tipificar esse genocídio. Não, genocídio para mim é quando alguém está matando. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro poderia ser tipificado como genocida por conta da pandemia do Covid. Em outras palavras, ele não se importa se é verdade ou se pelo menos faz sentido. Se ele achar que deve chamar assim, é assim que ele chama e pronto. Só que o Brasil hoje, e isso é uma péssima notícia, já vive a maior epidemia de dengue da história. Já foram registrados mais de 2 milhões de casos de dengue. Os dados trazidos pelo painel de monitoramento do próprio Ministério da Saúde mostram que já são mais de 680 mortes confirmadas pela dengue. Até o momento, apenas 0,2% da população brasileira já foi vacinada. Do público-alvo definido pelo governo, que são crianças de 10 a 14 anos dos 521 municípios escolhidos, menos de 15% foram vacinados até agora. Só que para o governo Lula, a culpa disso não é do governo Lula. A culpa é dos movimentos anti-vacinas na época da pandemia. Sim, segundo eles, aqueles que questionaram as substâncias desenvolvidas para a pandemia são os responsáveis pela incompetência do governo Lula na vacinação contra a dengue. De forma indireta, eles estão culpando Bolsonaro. Obviamente, essas são notícias que ninguém gostaria de dar, mas não deixam de ser provas explícitas da hipocrisia de Lula, que usou os caixões das vítimas de Covid como palanque para acusar Bolsonaro de genocida, mas agora, em relação à dengue, tem sido extremamente omisso e tem julgado a culpa totalmente na ministra da Saúde. Os números mostram claramente que o governo Lula está sendo omisso e incompetente na gestão dessa epidemia. Ou, já que Lula diz que não é preciso esperar que se tipifique para usar uma expressão, o governo Lula está sendo genocida. E eu iria até sugerir que houvesse uma investigação sobre isso, mas francamente, com base no que estamos vendo, se fosse aberto um inquérito para investigar sobre a dengue, seria aberto contra Bolsonaro. Ah, não se esqueçam também de Mauro Cid. Bom, por falar em responsabilização pelos problemas do atual governo, Lula obviamente não assume sua parcela de culpa na sua baixa popularidade. Apesar de não reconhecer sua culpa, Lula sabe o que está acontecendo e já se deu conta que a velha estratégia petista de construir narrativas para fazer o povo pensar que o seu governo está sendo positivo não tem mais dado certo. Tem ficado muito nítido nos seus últimos discursos e suas últimas reuniões que ele está cobrando constantemente todos os membros do seu governo para que façam mais propaganda da sua gestão. Só que nem coagir os seus liderados a reforçarem suas narrativas não está mais funcionando. Agora, ele tenta convencer os seus próprios eleitores de que é necessário vender a imagem de um bom governo. Ao discursar no evento de lançamento do Plano Juventude Negra Viva, ele praticamente obrigou a plateia a fazer propaganda desse pacote de ações para outras pessoas e ainda finalizou fazendo um ataque à imprensa. Sim, a mesma imprensa tão séria e responsável nos argumentos para defender a regulação das redes sociais, mas que agora, com as exposições desagradáveis que parte dessa imprensa tem feito a respeito do seu governo, Lula voltou a considerá-la como grande inimiga. Quando vocês se reunirem no grupo de Zap de vocês ou em qualquer outro fórum, no bairro que vocês moram, no lugar que vocês dançam, na escola que vocês estudam, o lugar que vocês trabalham, quando vocês se reunirem para falar mal do Lula, não tem problema, fale mal, mas lembre de lembrar que nós lançamos o plano Juventude Negra Viva e que vocês têm a responsabilidade de fazer esse programa dar certo. Quando hoje à noite ou amanhã qualquer um de vocês for encontrar com a namorada ou com o namorado, pode se encontrar, dar um beijinho, mas depois falar: hoje eu fui no lançamento do plano Juventude Negra Viva, e explicar para o parceiro o que é o programa. Porque se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa. E antes de irmos para o último, mais importante e mais grave assunto desse vídeo, eu só quero fazer uma rápida recomendação a você. Em questão de segundos, ele pode entregar para você o código de programação de um software que atenda exatamente às necessidades específicas do seu trabalho. Ou, se assim preferir, ele pode desenvolver um jogo exclusivo para o seu filho, seguindo exatamente as regras que você determinou. Ele pode também, em questão de segundos, escrever um artigo completo sobre qualquer tema, inclusive trazendo citações verdadeiras. Ele pode analisar por você, em segundos, coisas que você levaria no mínimo algumas horas, como por exemplo, as 5 ações que tiveram melhor desempenho nos últimos 2 anos na B3. Ele pode encontrar para você sugestões de destinos para a sua próxima viagem, selecionados de acordo com o seu orçamento e com aquilo que você procura. Ele pode resumir ou traduzir em segundos para você textos, artigos ou até mesmo livros. Ele pode montar uma rotina de exercícios que se encaixe no seu dia a dia, personalizada
classificada de acordo com a sua idade, altura, peso e outros parâmetros determinados por você. Ele pode também sugerir um cardápio de alimentação que se encaixe às suas necessidades e particularidades. Ele pode, em questão de segundos, preparar você até mesmo para uma entrevista de emprego. Pois é, eu também não fazia ideia que o ChatGPT, uma ferramenta que está aqui na palma da nossa mão, disponível no celular ou no computador, poderia entregar tanta coisa assim. Apesar de já ter usado o chat algumas vezes para fazer algumas pesquisas, eu fui descobrir essa infinidade de recursos só quando eu conheci um curso justamente sobre inteligência artificial. No meu caso, o que eu aprendi a partir dali fez com que eu economizasse muito tempo no meu trabalho. Pode ser que esse seja o seu caso também, ou pode ser que para você ele reduza esforço, pode ser que ele substitua você em algumas tarefas, ou pode ser ainda que ele seja um novo meio para você gerar renda, como por exemplo, produzindo vídeos de forma quase automática para o YouTube, sem que você precise aparecer nesses vídeos. Ayn Rand disse o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. A inteligência artificial hoje é uma realidade. Goste você ou não, ela estará cada vez mais presente na vida das pessoas, e saber fazer uso das suas ferramentas será determinante para ser ainda competitivo no mercado. Hoje, ter esse conhecimento ainda faz você estar um passo à frente da maioria das pessoas, mas na velocidade que as coisas estão evoluindo, pode ser que na próxima semana já seja tarde demais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso que eu fiz, que me ajudou muito e que agora eu recomendo para você, pois acredito muito que pode ajudar você também. E melhor ainda, eu consegui um desconto de 25% para quem acompanha os vídeos aqui do canal. Você vai investir aproximadamente o valor de uma pizza que você come no final de semana e ainda com uma garantia de 7 dias para que, caso as aulas não correspondam com a sua expectativa, você possa solicitar reembolso. E eu ainda vou deixar um endereço de e-mail logo abaixo do link para que você entre em contato comigo caso qualquer problema aconteça em relação a essa solicitação de garantia. O link está aqui embaixo. Agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aceitar essa realidade e tirar o melhor proveito dela? Pois bem, na noite dessa quinta-feira, a Veja publicou uma matéria trazendo com exclusividade áudios vazados de Mauro Cid conversando com um amigo após ter prestado depoimento à PF na segunda da semana passada, dia 11 de março. Mauro Cid é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e um dos principais alvos das diversas investigações e narrativas criadas na tentativa de prender o ex-presidente, e também fechou um acordo de colaboração premiada nas investigações. Ao longo das últimas semanas, informações dadas por Mauro Cid em seus depoimentos têm ganhado as capas dos principais jornais do país, por serem informações que supostamente comprometem Bolsonaro e seus aliados, que supostamente revelam um suposto plano golpista e que se encaixam em diversas outras suposições feitas já há um bom tempo. No entanto, nesses áudios vazados em um desabafo a um amigo próximo, Mauro Cid revela algumas coisas que, se forem verdade, vão fazer o Brasil pegar fogo, porque indicam que ele estaria sendo coagido para fazer alegações em seus depoimentos que se encaixem naquilo que os responsáveis pelos processos querem que ele diga. Na verdade, para ser mais direto, se confirmadas as afirmações feitas por ele, elas mostram uma verdadeira tortura psicológica, mostram o uso das mais sujas estratégias de chantagem para que Mauro Cid entregue o seu ex-chefe. O primeiro dos áudios que eu trago aqui é bem curto, mas nele Mauro Cid já deixa claro que estaria sendo forçado a dizer coisas que não aconteceram. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. No próximo áudio, as acusações feitas são mais graves ainda. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Agora me diga você, Mauro Cid tem 3 filhas. Você, diante dessas ameaças, e eu reforço aqui que são acusações feitas por ele, eu estou apenas reproduzindo aqui. Enfim, diante dessas ameaças, o que você acha que ele faria? Se fosse você, o que estaria disposto a fazer para não passar 3 décadas longe dos seus filhos, da sua esposa ou marido? Pois é, vamos para o próximo áudio. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Em outro áudio, as acusações são direcionadas a Alexandre de Moraes. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser,
com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Agora eu vou colocar aqui uma sequência de áudios curtos que falam sobre possíveis penas. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as penas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Em outro áudio, e esse é um dos mais polêmicos, Mauro Cid cita um encontro secreto que Bolsonaro teve com Alexandre de Moraes. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? No próximo áudio que eu trago aqui, Mauro Cid desabafa dizendo que nesses depoimentos, se as informações prestadas por ele não eram convenientes com a narrativa já adotada, elas eram contestadas. Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Em mais um áudio, as acusações são novamente direcionadas a Moraes. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. E por fim, Mauro Cid desabafa sobre sua vida ter sido destruída por ele ter sido escolhido como o caminho principal para chegar em Bolsonaro. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Após esses áudios terem sido publicados pela Veja e toda a repercussão do caso, a Polícia Federal sugeriu que Mauro Cid seja ouvido para esclarecer os áudios e para que o seu acordo de delação seja reavaliado. A informação até o momento da gravação desse vídeo é de que Cid será ouvido nesta sexta-feira, no momento que você está assistindo isso provavelmente já aconteceu, pelo juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Já aconteceu mesmo e é por isso que eu trago essa atualização aqui. Após audiência no STF, Mauro Cid foi preso por ordem de Alexandre de Moraes, sob a alegação de descumprimento de medidas cautelares e obstrução de justiça. Sim, por conta de alguns áudios que ele enviou para um amigo, falando apenas com o amigo, e sabe-se lá como a Veja teve acesso exclusivo a esses áudios para torná-los públicos, Mauro Cid foi novamente preso. Nos áudios ele fala sobre supostas ilegalidades cometidas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Em vez de se investigar se havia algum fundamento nessas alegações feitas por Cid, o que aconteceu foi que coube a Moraes, justamente quem supostamente estaria cometendo esses abusos, decidir o que seria feito com Mauro Cid. Não é preciso falar mais nada. Está aí, escancarado. Aliás, eu nem sei se eu posso falar mais nada. Eu também tenho filho, esposa, pai, mãe, e não quero que a minha vida seja a próxima a ser destruída pelos donos da verdade. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.